BNDES e PSI. BNDES e PSI é Programa para Sustentação de Investimento. Esse programa foi criado em 2009, na época da crise internacional, que houve um enxugamento de crédito aqui no mercado, e muitas empresas começaram a ter dificuldade para obter financiamento em seus projetos de investimento. Então, ciente dessa dificuldade, o BNDES resolveu criar um Programa para a Sustentação de Investimento, o BNDES-PSI, que melhorou as condições do FINAME. Então, o FINAME, antigamente, a taxa de juros praticada por ele, ela era aquela taxa de juros calculada a partir daquela metodologia que eu mostrei para os senhores anteriormente, custo de captação, mais remuneração do BNDES, mais remuneração do agente financeiro. Hoje em dia, com o PSI em vigor, a taxa de juros não atende mais aquela metodologia. A taxa de juros praticada pelo FINAME hoje é uma taxa de juros fixa, que está em 3,5% ao ano. E essa taxa de 3,5% ao ano está válida até 31/12 desse ano, 31/12/2013. Então, ele é um programa que tem prazo de validade, até o final desse ano. Além de melhorar a taxa de juros, o PSI também melhorou as condições de prazo, porque o FINAME, tradicionalmente, tem prazo máximo de 60 meses, mas com o PSI em vigor, o FINAME hoje está com prazo máximo de até 120 meses. Bom, esse slide apresenta, de forma resumida, as taxas de juros praticadas pelos produtos apresentados aqui. No caso do BNDES automático, custo financeiro, TJLP 5% ao ano, remuneração do BNDES para pequena e média empresa 0,9% e a remuneração do agente financeiro, que no ano passado ficou em média de 3,1% ao ano. Isso aqui é uma média. Essa taxa poderá ser maior ou menor do que 3,1%, isso vai da negociação entre a empresa e o agente financeiro. Somando os três custos, temos que o BNDES automático no ano 2012 teve uma taxa média de 9% ao ano, que corresponde a 0,72% ao mês. No caso do FINAME, as taxas são muito parecidas, somente a remuneração do agente financeiro ficou um pouquinho maior, ficou em 3,2%. Então, a remuneração do FINAME ficou em 9,1% ao ano, 0,73% ao mês. Porém, como eu disse aos senhores, essa metodologia hoje está substituída por essa. Hoje o que está em vigor é essa taxa de 3,5% ao ano, que é uma taxa de juros fixa e que representa uma taxa de 0,29% ao mês. Essa taxa de 3,5%, novamente, ela está vigente até 31 de dezembro desse ano. Bom, e como solicitar o financiamento do BNDES, uma dessas linhas indiretas apresentadas? Primeiramente, se a empresa tiver um projeto de investimento, ela terá que preparar um plano de negócios e encaminhar esse plano de negócios à instituição financeira de sua preferência. Qualquer desses produtos, a empresa terá que dirigir a instituição financeira de sua preferência. No caso de projeto de investimento, ela terá que elaborar um plano de negócio para mostrar a viabilidade desse projeto de investimento. Se estivermos falando de uma aquisição de uma máquina de equipamento, de forma isolada, através do FINAME, não precisa de um plano de negócio. Aí basta a empresa encaminhar ao agente financeiro o orçamento que ela pegou junto com o fornecedor credenciado e solicitar ao agente financeiro o financiamento dessa máquina de equipamento que ela quer financiar pelo BNDES FINAME. Esse é o primeiro passo, dirigir a instituição financeira credenciada com o seu pleito de financiamento. O segundo passo, o agente financeiro vai exigir uma série de documentações da empresa para poder analisar a situação cadastral da empresa, analisar o fluxo de caixa, a capacidade de pagamento e definir se vai oferecer um crédito ou não, se a empresa tem capacidade de pagamento para um crédito ou não. Além disso, os agentes financeiros também negociarão diretamente com a empresa as garantias para poder viabilizar esse projeto de financiamento. Estando tudo ok, se a operação for aprovada, depois de aprovada, essa operação será encaminhada para o agente financeiro ao BNDES. O BNDES receberá essa operação já aprovada pelo agente financeiro e ele fará uma homologação da operação. O que é essa homologação da operação? O BNDES vai analisar se essa operação está ok com as políticas operacionais do banco. Se o agente financeiro não está fazendo nenhum financiamento ilegal, nenhum financiamento proibido pelo BNDES. Somente isso. Então, tudo ok, o banco homologa essa operação e libera os recursos para o agente financeiro, que, por sua vez, se repassará para a empresa. Bom, minha parte basicamente era essa. Eu sei que foram muitas informações,
Foi tudo muito rápido, o tempo é curto, mas estarei à disposição dos senhores após a palestra, caso tenha alguma dúvida. Eu vou passar agora a palavra para o meu colega Marco, que dará continuidade à apresentação. Muito obrigado e boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Marco Antônio, trabalho com o Rafael no Escritório Regional de São Paulo, que faz a divulgação das linhas de financiamento do BNDES, especialmente para micro e pequena empresa, no estado de São Paulo, no Paraná, Santa Catarina e região de Rio Grande do Sul também. Os 3 estados do sul do Brasil são atendidos por nós e estamos à disposição ao fim do evento para atender as dúvidas que vocês ainda têm depois da palestra. Bom, uma coisa que eu não sei se os senhores perceberam logo no início da palestra das estatísticas, que o Rafael apresentou a respeito de desembolso do BNDES só no ano de 2012, foram 24 bilhões de operações, de 24 bilhões de reais distribuídos em 800 mil operações, então representa aí cerca de 30 mil reais em cada operação feita só com microempresas. Se somar micro, pequena e média empresa, chega a 50 bilhões de reais. Como é que o BNDES consegue atingir esse público, que representa aí já cerca de 13% das microempresas do Brasil? Primeiro, ele tem o que a gente chama de Fundo Garantidor para Investimentos, né, que é o BNDES FGI. Através do BNDES FGI, uma micro, pequena ou média empresa, ou seja, empresa que fatura até 90 milhões de reais por ano, ela consegue melhorar as condições de contratação dos financiamentos através da nossa rede de agentes financeiros. Então, a empresa consegue prazos maiores, juros menores, né? O BNDES FGI atua como um complementador de garantia, ou seja, não é que a empresa vai oferecer apenas esse fundo de aval para o FGI como garantia, mas ela vai ter que geralmente oferecer alguma coisa além do FGI para complementar, e o FGI vai complementar a garantia, citando apenas um exemplo, uma operação BNDES automático para financiamento de construção ou reforma de estabelecimento. Geralmente o imóvel que está sendo construído ou reformado é a garantia do financiamento. Se a empresa não alcançar, por exemplo, o índice de cobertura de garantia que é exigido pelo agente financeiro, esses índices de cobertura de garantias geralmente variam de 130% a 150% sobre o valor financiado. O FGI vai cobrir uma parte disso e facilitar a contratação do financiamento da parte da empresa. Né? Pelas normas atuais, o BNDES FGI permite que seja oferecida uma garantia de aval desse fundo garantidor para investimentos no valor de até 80% do financiamento. Isso aí, essa cobertura limitada a 10 milhões de reais. Se o valor garantido ele for de até 1 milhão de reais, fica a critério da instituição financeira aceitar apenas o FGI mais uma fiança dos sócios da empresa, uma fiança ou aval, a gente chama isso de garantia fidejussória, o termo técnico é garantia fidejussória. Se o valor da cobertura do FGI passar de 1 milhão de reais, ou seja, entre 1 milhão até 10 milhões de reais, que é o máximo, aí a instituição financeira não tem essa liberdade de apenas somar o FGI com a garantia fidejussória dos sócios. Aí é realmente obrigado a apresentar uma garantia real. Vale mencionar o seguinte, que as operações de FGI que são feitas, mesmo para valores abaixo de 1 milhão, geralmente demandam garantias reais, como imóvel, pode ser bens da empresa, bens dos sócios, máquinas, equipamentos, veículos. Isso a instituição financeira negocia com a empresa que está tomando o recurso do BNDES. Hoje, as instituições financeiras que trabalham com FGI e aceitam esse fundo de aval como complementador das garantias são essas que estão aqui nesse slide. O bloco de cima são as instituições que já fizeram operações garantidas em parte pelo FGI. O bloco de baixo são instituições que estão autorizadas a fazer operações de FGI, mas pelo menos até o momento não puderam fazer. Então tem aí uma gama bem ampla de instituições, as principais estão representadas aqui hoje nesse seminário e vão palestrar após essa exposição das linhas do BNDES. O acesso ao FGI para a empresa ele tem um custo que a gente chama de encargo por concessão de garantia, né?